orações, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Bendito seja o teu nome, acima de todo nome, Senhor. A honra e a glória e o louvor pertencem ao Senhor. Obrigado por este privilégio, Deus, de estarmos aqui na tua casa, para te cultuar, para te adorar, na beleza da tua santidade. Reconhecemos que apesar de o Senhor estar em um alto e sublime trono branco, o Senhor é acessível a todos quantos te buscam. O Senhor abriu esse acesso e todos nós temos esse acesso ao Senhor, de buscar o Senhor, de nos colocarmos diante do seu altar, de buscarmos a tua presença. Obrigado, Deus, por esse maravilhoso privilégio. O Senhor é bom e a sua bondade, Senhor, dura para sempre. Jesus, quando morreu na cruz, tua palavra diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E daquele dia em diante, todo ser humano que no seu coração propusesse buscar a tua face, ele teria livre acesso. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós não somos merecedores de nada, mas sabemos que é o teu amor e a tua misericórdia sobre nossas vidas. Por isso receba a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. É o que mais podemos te oferecer. A nossa vida, o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa adoração e o nosso louvor, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Abram suas Bíblias. Hoje é dia de ceia, né? Abram suas Bíblias no livro na carta ao 1 Coríntios, capítulo 11. Olha, escutou. É assim que é bom. Pode sentar, essas meninas. O Levi está aí, por favor, sente-se também. Amém? 11, Coríntios 11. Todo mundo abriu ou não abriu? Já viu, pai? Onze, 23. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Amém? O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Aqui Paulo, no livro de Coríntios, ele está ministrando a ceia na igreja. Entendeu? E hoje nós vamos aprender alguns motivos pelos quais nós podemos, devemos participar da ceia do Senhor. Amém? Então, a gente não participa só emocionalmente, mas por que devemos participar?
Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Diga: fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vamos repetir, diga: fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão, beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor. Diga: todas as vezes que eu como e bebo do cálice, eu anuncio a morte do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Pai, nós pedimos nesse momento que o Teu Espírito Santo venha nos orientar, venha nos dirigir nesse momento tão maravilhoso que é a celebração da ceia do Teu Filho Jesus Cristo. Que seja um momento de edificação, um momento de amor, um momento de louvor, um momento de adoração, um momento de arrependimento, de reconhecimento, um momento de lembrar o que Cristo fez por nós. Espírito Santo da aliança, nós lhe convidamos para que o Senhor assuma a primazia e esta mensagem em nome de Jesus. Amém? Amém. Vocês podem sentar-se. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Hoje nós estamos celebrando mais uma ceia. E em algumas igrejas no mundo, existem alguns pensamentos, né, que não celebram mais ceias. Algumas igrejas não celebram mais ceias, outras não existe mais batismos ou as duas coisas. E sendo que Jesus, ele não estabeleceu um prazo de validade para essas ordenanças. Não existe um prazo de validade. Por quê? O que é a ceia? A ceia é um memorial. E nesse memorial, você entende quem é você, porque você é o que é hoje, porque você é uma nova criatura, porque você é filho de Deus, porque muitas pessoas dizem, mas todos são filhos de Deus. A Bíblia não ensina que todos são filhos de Deus, muito pelo contrário. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Está no maligno. Em João capítulo 1 fala de como uma pessoa se torna filho de Deus. E a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem transformados em filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no seu nome. Então você que está me ouvindo nesse momento, você tirou sua dúvida de uma vez por todas. Que a maneira de você entrar no céu não é você simplesmente dizer todos são filhos de Deus. Não, a Bíblia não ensina isso. O homem é filho de quem ele obedece. Você obedece a Deus ou ao diabo?
Um dia Jesus estava em uma discussão com alguns judeus daquela época, escribas e fariseus, e eles disseram assim: todos nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, somos gerados em Deus. Porque nós somos filhos de Abraão. Porque dizer que é filho de Abraão naquela época equivalia e equivale a dizer que é filho de Deus. E Jesus disse: vós sois filhos do diabo, porque quereis fazer o desejo do vosso pai, porque ele é homicida e mentiroso desde o início e nunca se firmou na verdade. Então Jesus definiu e fez a separação. Existe filho de Deus e existem pessoas que são filhas do maligno. Isso pode parecer estranho para você, pode parecer duro para você. O próprio Cristo ele disse que quando uma pessoa ela encontra a verdade, reconhece a verdade e aceita a verdade, diz que um espírito imundo sai dentro dela. O que é que ele quer dizer com isso? Tire suas conclusões, você que está me ouvindo. Dá para notar o que ele quer dizer, né? Quando aquele religioso, Nicodemos, porque religião não leva lugar para ninguém para lugar nenhum, ele foi ter um momento com Jesus. E ele chegou nesse momento com Jesus e ele disse assim: bom mestre, sabemos que você é um homem de Deus, que ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. E o nome desse homem era Nicodemos. E Nicodemos se converteu, se tornou um discípulo anônimo de Cristo. E Nicodemos era religioso, fazia parte da maior corte religiosa judaica, o Sinédrio. E Jesus disse para Nicodemos, sabe o quê? Bateu palma, elogiou, obrigado pelo elogio? Não. Jesus disse: na verdade te digo, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce da relação sexual de um homem e de uma mulher não passa disso. É só um corpo de carne. Mas quem nasce da palavra do Espírito é Espírito. O que é nascer da água do Espírito? É nascer da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo. Agentes espirituais, agente celestial. Então, quando você ouve a palavra de Deus e a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quando você ouve a voz do Espírito Santo, e a Bíblia diz: quando ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça seu coração. E quando você ouve a voz do Espírito Santo, a palavra está falando no seu coração, e você ouve a voz do Espírito Santo, e que você se rende a Deus, e Deus, eu aceito teu Filho Jesus como meu Salvador. A partir de hoje eu vou segui-lo. Quando você faz isso, você é transformado agora em Filho de Deus. Você nasceu de dois agentes espirituais. Quais são esses agentes? O Espírito Santo é a palavra. Jesus diz que a água e o Espírito. A água é a palavra. Nasceu da água, foi lavado pela palavra. E do Espírito Santo, ele pegou a palavra. O Espírito de Deus pegou a palavra que foi pregada para você, que foi ministrada no seu coração. Ele pegou essa palavra, botou dentro do seu espírito, e você passou a ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Você nasceu de novo. É isso que Jesus disse: quem não nascer de novo. Você passou por isso? Se você não passou, faça uma revisão na sua vida. Essa é a verdade. Mas isso não é privilégio para poucos, é para todos. Porque a graça de Deus é franqueada a todo homem que quiser aceitar. Não é um grupo privilegiado, predestinado para ser salvo, e outro grupo para ser destruído, morto, ir para o inferno, para o lago de fogo ardente. Não. Você decide o que você quer. Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então você que decide.
a aceitar o convite ou não. Amém? Então a ceia do Senhor, quando você... Para que a ceia? Para você lembrar que Cristo morreu por você na cruz. A ceia simboliza a obra redentora de Cristo. A obra redentora do Senhor. E você deve participar da ceia. E eu vou dar alguns motivos a você. Primeiro, é um ato da obediência, da sua submissão. Tem crente que diz assim, hoje não vou participar da ceia, não. Não vou participar da ceia hoje, não. Porque ele se sente errado, se sente em pecado. Ele não vem falar com o líder dele, conversar com o líder, como está a vida dele, o que é que tem passado. Não, ele é o líder dele, ele se disciplina. Ele é pastor de si mesmo, apacenta a si mesmo. É como se ele não tivesse pastor. Vai conversar com o seu líder para ele te ajudar. Você que está me ouvindo aí, está com a vida toda acabada, não se discipline não, você não tem esse direito não. Quem liberta é quem tem a chave. E quem tem a chave está de fora da cadeia, irmão. Se você está preso pelo pecado, quem tem a chave para libertar você é Deus, está fora. E Deus pode usar pessoas que estão fora dessa prisão para lhe ajudar a desembaraçar a sua vida. Não é você. Você não tem condição nenhuma de se autodisciplinar, de se auto-redimir. Deus estabelece regras. Deus é um Deus de regras. Tem gente que não vê assim não, vê todo desordenado. Acha que Deus... Não precisa de ninguém, não precisa de pastor, não precisa de igreja. Que Deus desordenado. Já não se a igreja funcionasse assim, desde os tempos primórdios, hoje nós não teríamos na igreja uma teologia, teríamos uma teoanarquia, ou anarquia, não, anarquia humana. É? Anarquia. O que é anarquia? Anarquia, ela é caracterizada por aquilo que aonde não se respeita a liderança. Aonde todo mundo é dono de si. Cada um faz o que quer e liderança não tem valor. E, diga-se de passagem, o mundo está vivendo isso. Acredite. Viu? O governo do mundo hoje é um governo anárquico. Onde as pessoas querem fazer o que quer, pensam o que quiser, mandam a si mesmo, governam a si mesmo. Elas estão fora de regras, de autoridades. E tudo que está fora de regra e autoridade vira anarquia. Por exemplo, você que está me ouvindo, alguém pode estar me criticando por isso. Mas eu quero você. Então você entra em um trem. Imagine que um trem é uma pessoa. E você entra nesse trem. Um trem de uns 10 vagões. Com uma velocidade de 200 km por hora. Em cima de 2 trilhos. Então aqueles 2 trilhos chamam assim, obediência e submissão. Para aquele trem funcionar bem, ele tem que andar em cima daqueles trilhos. Mas no meio do caminho, o trem dá um treco na mente dele e diz, sabe de uma coisa? Eu vou sair desses trilhos aqui agora e vou fazer o que eu quero de minha vida. E aí, acontece um desastre. Por que a humanidade quer anarquia? Por que quer fazer o que quer? Quer andar como quer? Não. É como esse trem. Para o trem a gente não quer, mas nós queremos. O mundo tem regras, tem leis, e tem que ser, para o mundo andar bem, para a sociedade ser organizada, ela tem que andar dentro das normas. Amém? Então, a primeira coisa é obediência.
Jesus disse, enquanto comia, tomou o pão, abençoando, o partiu, deu aos discípulos. Deu a quem? Repita comigo, deu a quem? Ele deu quem estava na igreja? Deu quem está não. Deu aos discípulos. O que é discípulo? Discípulo é o aluno. Discípulo é o que vive o que o seu professor ensina, o que o seu mestre ensina. O discípulo é caracterizado por copiar o seu mestre. Então a ceia não é para todos, é para discípulos. Por que isso, bispo? É porque isso tem hoje. O senhor da igreja não sabe nem quem é Jesus, meu irmão. É ceia hoje, todo mundo toma a ceia. A profanação do que é sagrado. Não, ele diz que é bobagem, irmão. Bobagem? Se aqui fala, se é bobagem, eu tenho que descartar isso aqui que está escrito. Isso aqui não tem valor. Fazer como Pedro, né? É melhor obedecer a Deus do que aos homens, né? Dizendo, tomai, comei. Olha o verbo no imperativo. Tomai, comei. Este é meu corpo que é partido por vós. Tomai. É uma ordem. Então, a questão não é você. Você não deve ver, olhar assim, encarecer, do ponto de vista humano, da sua condição humana, como cristão, como filho de Deus. A Bíblia está sendo bem clara aqui, tomai e comei. Você deve tomar e comer. Porque isso é o quê? É o meu corpo. E a seguir também ele tomou o cálice e tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo, bebei. Alguém quer beber? Ele não falou se alguém queria beber. Fez, bebei dele todos. Todos. Olha, bebei dele todos. Ali só tinham 11 discípulos. Né? Não, 12. Judas estava ali, desculpe. Judas estava ali. Tinham 12 discípulos ali. Mas esse todos hoje inclui você. Aleluia. Inclui a mim. Tomai, bebei dele todos. Então, participar da ceia é um ato de obediência. É um ato de você obedecer. Você escolhe, obedece ou desobedece. Então, isso aqui não é um evento que acontece de mês em mês que nós fazemos na igreja, onde você tem a opção de participar ou não. Não sei se participar esse mês. E no mês que vem também não sei. Aí você trata uma coisa sagrada com desdém. Como se fosse uma coisa qualquer. Sabendo-se que é uma ordem do próprio Cristo. E não foi uma ordem para aquela época, pontual, naquele lugar, naquele momento. Não. Essa é uma ordem eterna, enquanto estivermos aqui. Não, ainda tem a ceia lá no céu. Aleluia. Então, como é que as pessoas param de celebrar a ceia? Sob que argumento? A Bíblia não dá nenhum argumento plausível para isso. Eu sei que eles vão usar. Mas esse texto, ele não invalida o que Jesus falou. A outra coisa é que você deve manter o seu coração em constante sintonia e reconhecimento do preço pago por ele. E tomando o pão, tendo dado graças, partiu e disse, este é meu corpo que é oferecido por vós. Façam isto em memória de mim. Este é meu corpo, o sangue do corpo dele, que o sangue foi derramado por você e por mim. O corpo dele foi oferecido por você e por mim. E se você não entender
que o corpo que deveria estar crucificado era o seu, que o sangue que deveria estar derramado era o seu, porque a cruz, ela punia pecadores. A cruz era um instrumento de maldição, instrumento de punição, de morte. Cruz é isso, instrumento de morte. Você quer entender melhor? Uma cadeira elétrica. A cruz era como uma cadeira elétrica, de executar pessoas. Era um instrumento de execução. Se fosse hoje, né? Se Deus disser que Jesus ia morrer de uma cadeira, morreria de uma cadeira elétrica hoje. Mas a cruz era um instrumento de execução. Um instrumento de maldição. Você acha que a cadeira elétrica é um instrumento maravilhoso? Que as pessoas morrem ali eletrocutadas? Não, é um instrumento de maldição, de morte. A cruz era isso. Instrumento de morte. Jesus foi punido ali por um pecado que ele não cometeu, pecado meu e seu. E se você não entender que Jesus morreu por você, o corpo dele foi oferecido por você, o sangue dele é derramado por você, fica difícil para você. Sua vida fica difícil. Você vai viver sem reconhecer. Você nunca vai entender que você é culpado do seu pecado. Você vai entender, toda vez que você pecar, Jesus tem a obrigação de te perdoar. E não tem. Porque você não reconhece que aquela morte dele, aquele derramar de sangue, não era para ele, era para você e para mim. Por quê? Porque a Bíblia, ela diz que o salário do pecado é a morte. A morte é a punição pelo meu e pelo seu pecado. Todos nós estávamos debaixo da condenação do pecado. Se Jesus não viesse à terra morrer por mim e por você, nós estávamos desesperados, sem esperança, ou melhor, nem estaremos aqui, porque não teríamos salvação. Estaríamos sim, agora sim, predestinados ao inferno. Porque ele veio, porque ele morreu, porque ele derramou seu sangue, porque ele ofereceu o corpo dele. Você hoje tem direito à salvação, à libertação e perdão dos seus pecados. Porque ele fez isso. Então sempre procure entender que a morte de Jesus não era a morte dele, era a minha morte. Como diz o apóstolo e um hino cristão, ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos dando grande salvação. Viu? Ele morreu a sua morte, a minha morte. O pecado que cometeu foi punido nele. O meu pecado foi punido nele. E através da morte dele, ele me deu a vida dele. Ele me deu a salvação. A você também. Entendeu por que você participa da ceia? Então não é uma coisa simples a ceia. É um ato sagrado. Acredito, há muitos que é a festa, é a solenidade mais importante da igreja. Lembrar que o coração do crente deve sempre estar em consonância com o Evangelho. Lembre disso. A ceia é para isso também. Lembrar que seu coração deve estar sempre em consonância. Em conexão, você vai entender agora, né? Uma palavra bem atual, né? Deve estar em conexão.
há 20 anos passados, você não pregava o negócio conexão, né? Mas hoje, conexão. Conectado com o Evangelho. Segundo o Evangelho. Entendeu? Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do réu, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aquele que comer indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Será réu. Olha, o que ele está dizendo? Dignidade. Mas só para celebrar a ceia, não. Você deve viver todos os dias dignamente. O apóstolo Paulo ensina: portai-vos dignamente do Evangelho. Aleluia. E ele mesmo fala: para aquilo que eu pregue, não seja reprovado. Portar-se dignamente. O que é dignidade? Você está andando em consonância com o Evangelho. Você está vivendo o Evangelho. Está entendendo? Você está vivendo o Evangelho de Cristo. E isso é portar-se dignamente. Então você, quando vem celebrar, participar da ceia, você tem que entender que a ceia é algo sagrado. Você está participando do corpo e do sangue do Senhor. Então, só pratica um monte de coisa errada na rua e fica vivendo totalmente desassociado da palavra de Deus, aí vem para a igreja participar da ceia. Que negócio é esse? Aí muitos de Deus não quer sua vida não, Deus quer o coração. Você está certo, mas o seu coração, entendeu? A boca fala o que o seu coração está cheio. E aquilo que você fala e pratica é aquilo que você é. Seu coração expressa aquilo pela boca, aquilo que você é, o seu caráter. Então Deus quer o seu coração, em verdade, você está certo. Mas você é o que seu coração expressa no seu comportamento, pela boca que você faz, deixa de fazer suas práticas erradas, está saindo do seu coração. Por quê? Jesus diz: do coração do homem procede adultério, prostituição, fornicação, bebedice, glutonaria, tudo que não presta sai do coração do homem. Você acha que Deus quer um coração desse? Ele quer o seu coração, mas não do jeito que está. Então, a Bíblia diz: quando você vem participar da ceia, venha de maneira digna, aleluia, glória a Deus, de maneira respeitosa, de maneira correta. Aleluia. Quem deve participar da ceia? Isso é fácil, né? Todos os crentes lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Portanto, vão e façam discípulos. Olhe bem, portanto, olha o que eu vou falar para vocês. Entenda, olha. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu lhe ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Está entendendo? Ele diz para ir por todas as nações, fazendo discípulos, pregando a palavra, ensinando. O que é que a gente vai com o seu discípulo? Nós batizamos esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Correto? Qual outra coisa que faz com o discípulo? Nós ensinamos os discípulos a obedecer. Discípulo não é quem ouve, é quem obedece. Até mesmo porque hoje nós somos uma geração que seus ouvidos estão cheios de comichão. Tanta coisa e vão entrando nos ouvidos, as pessoas estão se tornando cada dia mais rebeldes. Ensinando a obedecer a tudo, não é uma parte, tudo.
que eu lhe ordenei. Tudo. Então, olhe quem é discípulo. Discípulo é quem ouve, é batizado e obedece. Agora vem para cá para cima. E quando comia Jesus, tomou Jesus o pão, abençoando, partiu e deu aos discípulos. Eu fiz a conexão com 2 versículos. Deu quem? Aos discípulos. E quem são os discípulos? Então, quem participou da ceia com Jesus? Os discípulos. Foi eles que participaram da ceia. E lá embaixo você vê quem é discípulo. Ide por todas as nações, pregando, fazendo o quê? Discípulos. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando eles a guardarem, a obedecerem. Não é só ouvir. Não é só ter conhecimento intelectual da palavra, as teologias da vida. Não estou criticando teologia, também fui formado em teologia. Mas não basta o conhecimento, mas a obediência, a guardar, a seguir. Você segue Jesus quando você obedece a sua palavra. E são essas pessoas que estão participando da ceia. Aí você pergunta, alguém faz uma reunião, bota um monte de gente, venha hoje, é culto de ceia. Sim, e aí? Todo mundo pode? É franqueado a todo mundo? Porque na Bíblia não há nada, não existe referência nenhuma que todos devem participar da ceia. Diz que todos devem se batizar quando aceitam Jesus como Salvador. Mas ceia, até mesmo porque que a Bíblia ensina que no primeiro dia da semana, que é domingo, domingo, primeiro dia da semana, a igreja, os discípulos se reuniam para a ceia. Primeiro dia da semana era o dia que a igreja se reunia para a ceia. Os discípulos. E discípulo é quem guarda. É uma maneira de você anunciar a volta de Jesus. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor. Olha, toda vez que você participa da ceia, você está anunciando a morte do Senhor. Como é anunciando? Quando você prega o evangelho para as pessoas, você vai dizer às pessoas que ela não tem que morrer para o inferno. Que Jesus, ele trouxe uma tão grande salvação para todo ser humano. Que Jesus veio salvar, buscar e salvar aquilo que se havia perdido. E para ele fazer isso, para ter o direito de salvar você e a autoridade de salvar a vida de qualquer ser humano, ele tem que pagar o preço do seu pecado. Como? Morrendo. Então, toda vez que nós comemos a ceia do Senhor, anunciamos o quê? A morte do Senhor. Ele morreu. E ele diz assim, né? Até que ele venha, olhe, até que ele venha. Essas 4 palavrinhas mostram que a ceia, ela também, ela dá uma visão futura. Você tem essa consciência. Toda vez que você participa da ceia neste local, alguém que está do seu lado que não é crente, ela vai dizer, por que você participa da ceia? Eu participo da ceia, que estou me lembrando, memorizando, reconhecendo que Jesus morreu por mim. Ele morreu por mim. E eu participo da ceia, porque eu tenho uma esperança que um dia ele vai me voltar para me buscar. Olha que coisa linda, né? Porque até que ele venha. Então, quando nós passamos da ceia, nós participamos com a esperança. Com a esperança de que ele vem.
participamos com a certeza de que Ele morreu por nós. Certeza plena, mas com uma certeza plena em esperança de que Ele virá buscar a sua igreja. Aleluia! Então, quando alguém perguntar o que você participa da ceia, tem a resposta para ela. E são respostas bíblicas, não são especulações filosóficas, nem de uma teologia capenga. Amém? Que Deus nos abençoe. Beleza. Amém. Então vamos participar da ceia agora, né? Você que está me ouvindo.